certamente então a Warner Bros. Acabou sendo o pior estúdio do ano passado. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e tô aqui com uma pequena atualização, de uma série de artigos que está sendo liberada pelo Deadline. Eles estão fazendo balanço de bilheteria do ano passado dos filmes que foram os maiores lucrativos, Isso é meio que um ranking diário que eles estão fazendo, ainda faltam 3 filmes para terminar, mas nessa semana eles também divulgaram qual foram as maiores bombas, Quais foram os filmes de 2024 que mais perderam dinheiro para os seus respectivos estúdios e não é uma lista muito surpreendente, Vários deles a gente já estava imaginando, então eu vou discorrer um pouquinho com vocês aqui brevemente, mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá então, pessoal, eu vou trazer aqui as telas de cálculo que o Deadline trouxe aí para definir quais foram os 5 maiores perdedores de dinheiro de 2024, começando aí com Kraven o Caçador, o filme da Sony Marvel aí, spin-off do universo do Homem-Aranha, que é certamente, facilmente um dos piores filmes que eu vi no ano passado. Eu achei realmente terrível. É uma bomba, apesar de algumas pessoas defenderem, eu acho simplesmente uma trecheira de alto nível. Então vamos lá, olhando aqui pelo gráfico do Deadline, a bilheteria doméstica total do Kraven o Caçador foi estimado aí arredondado para 25 milhões de dólares, com um valor internacional de 37,1 milhões, totalizando uma bilheteria mundial de 62,1 milhão de dólares. O filme com Aaron Taylor Johnson nem conseguiu chegar na marca de 100 milhões, o que é vergonhoso para um filme de quadrinhos. E agora, indo para o lucro, os revenues, para cinema, acabou sendo um lucro de 30 milhões, quando a gente considera aquela conta mais complicada, de quanto é dividido para os exibidores de cinema, para o mercado internacional, para a China e o que volta de fato para o estúdio, foi um valor de 30 milhões, basicamente a metade do que ele arrecadou no mundo inteiro. No valor de home entertainment, que seria venda de mídia física, o valor veio em 40 milhões e televisão e streaming 50 milhões de dólares, totalizando aí um lucro total de 120 milhões de dólares. Mas levando agora para as despesas do Kraven, o custo de produção foi estimado em 110 milhões de dólares, o Prints and Advertising, que é basicamente o marketing, ficou na casa de 50 milhões. Aí você tem os custos aí de residuals e outras distribuições diversas estimados em 9 milhões de dólares. E essa linha de interest e overhead que costuma lidar com a contabilidade, despesas legais, aquela parte mais burocrática do processo, tudo isso em 22 milhões de dólares para um custo total de 191 milhões de dólares. Então, tire daí os 120 milhões, que foi o lucro total, e a gente tem uma diferença de 71 milhões de dólares. Esse foi o valor de prejuízo de Kraven o Caçador para Sony Pictures. E eu devo dizer a vocês, não estou surpreso, eu acho que até levando em conta a qualidade do filme, foi pouco. Tomara que ele enterre aí essa trend terrível de fazer spin-offs ruins de vilões do Homem-Aranha. Voltando agora, o próximo filme aí da lista, o Kraven teria sido a quinta maior bomba de 2024, a gente chega em Megalópolis, do Francis Ford Coppola, o filme que foi totalmente financiado, que acabou sendo distribuído pela Lionsgate. Foi uma bilheteria doméstica total de 7,6 milhões, um total internacional de 6,7, para um total aí de 14,4 milhões de dólares no mundo inteiro, levando aí a um lucro de cinema de 3,5 milhões. Eu imagino que esse lucro tenha ido para Lionsgate, eu não sei se foi para o Francis Ford Coppola, porque a Lionsgate só fica com a distribuição, o Home Entertainment de 7 milhões, televisão e streaming de 10 milhões e vendas estrangeiras. Essa é uma linha que não tinha na do Kraven, já que é um filme independente, o Coppola cuidou dessas distribuições ele mesmo, um valor de 50 milhões de dólares para uma arrecadação de 70,5 milhões. Já nos custos, o custo de produção foi de 120 milhões, o de marketing foi de 16 milhões, que foi dividido aí entre o Coppola e a Lionsgate. Os residuals foi de 4 milhões, a taxa de financiamento e vendas foi de 6 milhões, totalizando um custo de 146 milhões. E quando a gente leva aí para os 70,5 milhões de lucro,
O resultado aí é um prejuízo de 75,5 milhões de dólares, que mais uma vez não é uma surpresa levando em conta o quão ruim o Megalópolis foi comercialmente, né? Nunca seria um filme de grande sucesso, ele é muito art house, ele é muito particular, ao Coppola, nunca a gente esperaria que seria um sucesso financeiro, né? Continuando aí para nossa lista, o terceiro lugar fica com Borderlands, também da Lionsgate, que foi uma bomba aí do Eli Roth, que foi refilmada, que não teve um lançamento muito expressivo, teve uma bilheteria doméstica de 15,5 milhões, um internacional de 17,5 e um valor global de 33 milhões de dólares. Ele foi muito mal mesmo, foi um lucro de cinema de 7 milhões, de entertainment doméstico de 15 milhões, de televisão e streaming na casa de 12 milhões e para as vendas estrangeiras aí de 70 milhões de dólares. Você vê que essa venda internacional aí para outros mercados, né, já que a Lionsgate não é uma empresa global como a Warner e a Disney, acaba trazendo bastante dinheiro para os estúdios e para um total aí de 104 milhões de dólares. Mas os custos levaram aí a produção a 120 milhões de dólares, marketing de 30 milhões, os resíduos e distribuição de 10 milhões e o financiamento e taxa de vendas de 24 milhões de dólares, totalizando aí um custo de 184 milhões e um prejuízo total de 80 milhões de dólares. Pois é, não foi um grande ano para a Lionsgate também. A Lionsgate anda um pouco encrencada, até porque saiu uma notícia ontem que eles estão levando para Cannes, para venda, o filme novo dos Jogos Vorazes, né, o Amanhecer na Colheita. Normalmente a Lionsgate financiaria o filme sozinha, mas eles vão precisar de ajuda porque os últimos anos não têm sido bons para a empresa. Continuando aqui, pessoal, o próximo da lista é o Furiosa, uma saga Mad Max da Warner Bros, né, um grande filme, um dos mais legais aí de 2024, mas infelizmente foi um fracasso, né? A bilheteria doméstica foi de 67,5 milhões, o valor internacional ficou em 106,7 milhões, para um total no mundo inteiro de 174,2 milhões de dólares, levando aí para um lucro no cinema de 76 milhões, um valor de home entertainment de 50 milhões e televisão e streaming 85 milhões de dólares. Eu tô até surpreso, né, com esse valor de home entertainment, porque eu achei que a mídia física estava morta, mas ela tá aí com um ótimo valor, né? As pessoas ainda compram discos, que bom, eu fico feliz, e levando aí a um lucro de 211 milhões de dólares, mas as despesas estão aí em 168 milhões de orçamento, 108 milhões de dólares de marketing, 21 milhões de resíduos e custos de distribuição e 33,6 milhões no interest e overhead, né? Imagino que uma produção assim na Austrália, que usa tantos dublês e tem tantas empresas de seguro, deva realmente aumentar esse valor, totalizando aí 330,6 milhões de dólares e um prejuízo de 119,6 milhões. É o que eu digo, pessoal, às vezes os melhores filmes, os filmes mais legais, os que têm mais valor, acabam sendo um prejuízo justamente por uma série de fatores aí, né? Seja desinteresse no filme, falha no marketing, é um filme de Mad Max sem o Mad Max, é um filme da Furiosa sem a Charlize Theron, e o custo elevado, que de fato nunca ajuda, né? É uma pena, mas eu ainda acho que a gente vai ver mais Mad Max por aí. E o primeiro lugar, né, não vai ser surpresa pra ninguém, também é um filme da Warner Bros, e eu acho que merecidamente é o Coringa Delírio A2, que foi um dos filmes, né, acho que foi a grande decepção do ano passado, com toda certeza. Eu sei que tem elogios, tem visões e interpretações positivas para ele, que eu até respeito, e eu não acho que o filme é, nossa, uma bomba completa, assim, tem alguns bons elementos, mas certamente não foi o que o pessoal queria, e isso se representou nos números, né? O Coringa Delírio A2 teve uma bilheteria doméstica total de 58,3 milhões, um valor internacional de 149,2 milhões, totalizando aí uma bilheteria global de 207,5 milhões. Na parte aí dos lucros, né, de cinema, acabou voltando 87 milhões, o home entertainment foi de 55 milhões e o valor de televisão e streaming não foi tão ruim, né, foi de 85 milhões para um total aí de lucro líquido 227 milhões de dólares. Mas os custos foram complicados, né? O custo de orçamento foi de 200 milhões, o marketing foi de 106,3 milhões, os resíduos e gastos de distribuição foram de 25 milhões e o interest e overhead foi de 40 milhões de dólares, totalizando aí um gasto de 371,3 milhões de dólares, levando aí
a um prejuízo de 144,3 milhões de dólares para a Warner Bros. Com o Coringa. Isso você, né, soma aí com o prejuízo do Furiosa, né? Quase 300 milhões de dólares de prejuízo que a Warner Bros. Teve no mesmo ano com o Furiosa e o Coringa, né? Foi um grande baque aí para o Michael De Luca e a Pam Nebre, foi o que colocou o trabalho deles na risca, né? E eles foram salvos aí pelo Minecraft e o Pecadores esse ano, que estão sendo aí grandes sucessos para a empresa. E eles devem ter mais um aí, com Premonição 6, Laços de Sangue, que vai estrear logo menos nesse mês de maio. Mas interessante, né, pessoal? A gente nunca tem ideia, assim, do quanto realmente custa um filme, né? Nunca é só sobre o orçamento, tem todo esse lado aí do marketing, da parte legal, da parte burocrática. Vamos continuar acompanhando, como eu mencionei para vocês, o Deadline tá com essa série de artigos aí, onde a cada dia eles vão trazendo quanto que o filme lucrou também, né? Então, acho que até o final de semana a gente vai ter o valor aí de qual foi o filme mais lucrativo de 2024. Provavelmente vai acabar sendo o Divertidamente 2, mas fiquem de olho também no Terrifier 3, porque ele custou muito pouco e gerou muito mais do que o valor de orçamento. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam dessa lista, dessa análise aí dos maiores perdedores de 2024 e o que vocês esperam para os maiores vencedores, para os filmes mais lucrativos. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.